Sejam bem-vindos a este novo ciclo das Conversas de Cascais, em que estamos a celebrar o 600º, 57º aniversário da nossa vila. Temos hoje um imenso privilégio de contar com a presença da doutora Margarida de Magalhães Ramalho, insigne historiadora, a quem Cascais tanto deve, para falarmos da história deste edifício, desta, fantástico, como eu diria, se calhar desta pedra preciosa, dessa joia compósita a que nós chamamos Cidadela de Cascais. É verdade. Mas que é a gênese das cidadelas. Isso mesmo. A Margarida é, por assim dizer, a Indiana Jones de Cascais. E tem certamente histórias fantásticas para nos contar sobre o momento em que decidiu descobrir a verdade sobre a gênese desta fortificação. Quer dizer, antes, durante, depois, imagino que tenha assim muitas histórias. Conta-nos assim algumas das histórias mais interessantes, mas Margarida. Antes de mais nada, eu acho que faz sentido também repor as coisas um bocadinho no seu lugar. Bastante antes de mim, o Acácio Pereira Lourenço, que era... Eu nunca percebi muito bem. Uma vez o Guilherme Cardoso, que também é arqueólogo, disse-me que ele estava ligado à construção civil. Aparentemente, ele terá vindo aqui várias vezes em miúdo e brincado cá dentro, porque este baluarte, exatamente onde nós estamos, tinha algum acesso que ele pôde cá visitar e brincar. E mais tarde, na sua vida profissional, ele vai voltar aqui estar. Eu penso que nessa vida profissional, se ele estava de facto ligado à construção, teria sido a adaptação deste espaço à Estação Rádio Naval, que é uma coisa em finais dos anos 20, e então ele volta a entrar neste baluarte e no baluarte norte, que eram os únicos que estavam abertos. Ele nunca entrou no baluarte leste, esse foi um privilégio meu, e fez até uma planta destes espaços que publicou no Jornal da Nossa Terra, se eu não me engano. Não era a Costa do Sol, ou era na Costa do Sol? Já foi depois de 64, Margarida, foi na Costa do Sol. E, portanto, de facto, ele ainda escreveu um livrinho sobre a Fortaleza. Obviamente, ele não era historiador, portanto, tem algumas coisas que não são exatamente assim, mas o que é facto é que esse trabalho quase de dar a conhecer a existência destes espaços foi dele. O que acontece, e muito curiosamente, é que quando eu pego nesta Fortaleza, eu não sabia, nem tinha tido acesso a esse jornal. Venho encontrá-lo depois, e até quem me dá uma cópia disso, ou quem me fala disso, é a Raquel Henriques da Silva. Ou seja, eu estava na faculdade, estava a acabar o meu curso de História da Arte, portanto estamos a falar de 84, tinha que fazer no último ano um trabalho de investigação, que todos os anos eu enquanto estudante trabalhadora, escolhia sempre um trabalho, os outros eram coisas mais pequenas, e nesse ano resolvi fazer sobre a Cidadela. Morava em Cascais, dava-me jeito, e comecei a andar aqui às voltas e percebi que havia uma coisa que se falava, até no Acácio Pereira Lourenço, que era a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, mas que aparentemente chamavam-lhe Revelim, chamavam-lhe isto, diziam que tinha sido destruída com o terremoto, enfim, a informação era tão pouca. Basicamente, as duas pessoas que referem isso é o Pereira Lourenço e agora como é que eles se chamavam, que era da TAP, o Calixto, o Carlos Calixto, que faz assim umas informações e que dá umas certas informações. De resto, havia documentação mais antiga, mas coisas muito espalhadas e muito pouco conhecidas. E há um dia, eu essa parte já não me lembro muito bem, mas eu sei que um dia bati aqui à porta da Estação Rádio Naval e entrei e fiquei completamente fascinada com este mimo que eu encontro aqui dentro, que no fundo era aquele pátio triangular que está aqui na entrada, na altura muito bem arranjado e cuidado pela dona Joana Castanheira, que era a mulher do cozinheiro da base que vivia cá, desde 1930 e pouco, ela e o marido, e que tinha tudo muito lindinho, muito limpinho, cheio de flores. Era uma coisa engraçada. E, entretanto, eles deram a ordem de visitar e eu andei por aí dentro e percebia-se pelas plantas, porque lá em cima, quando nós vamos à parte de cima da Fortaleza, tem-se a noção da área dos baluartes. Mas isso não correspondia cá em baixo. As paredes estavam fechadas e, portanto, eu comecei, entre aspas, a chatear
Na altura era o Sargento Pires a dizer, eu gostava de... E ele dizia, mas tem que se pedir autorização. Enfim, fui à Marinha, falei com o almirante, agora não me lembro do nome, ele disse, então vamos mandar lá o comandante Ferreira Gouveia, que era o representante da Direção das Infraestruturas Navais, o senhor vem cá, e com isto, também com o apoio, um apoio inestimável do engenheiro Luís Casanovas, que estava aqui na Cidadela, que tinha o Centro de Formação e Estudos do IPPC, eu do então IPPC, agora DGPC, a quem eu também fui pedir ajuda e que me disse, a certa altura, qualquer coisa, ele era muito engraçado e disse, rapariga, tu sozinha, ninguém te vai ligar nenhuma, nós damos-te a cobertura institucional. E é assim que eu consigo a autorização para vir cá com o tal Ferreira Gouveia, com o comandante Ferreira Gouveia. Andámos a ver isto tudo, ele não estava muito convicto, devo dizer, achou tudo uma chinesice. A minha ideia, quando eu nesta entrada comecei a dizer, mas não vê, Sr. Comandante, que esta parede não está boa, esta parede está toda atamancada, isto teve aqui uma porta de certeza. Bom, ele não estava nada convicto, não, nada disto estava a correr bem. E já estou quase na saída, quando chega o Sr. Castanheira, o tal cozinheiro da base, que era a pessoa que morava cá há mais tempo. E o Sargento Pires diz-lhe qualquer coisa como, então, o Castanheira está aqui, ele pode dar essa informação, e ele, de facto, um bocadinho a contragosto, devo dizer, acaba por dizer que do quarto da sogra tinha-se acesso a uns buracos. É o que ele foi dizer. Vamos já lá ver. E então, lá fomos ao quarto da sogra, que estava todo pintadinho de cor-de-rosa, que era um quarto interior, mas que tinha uma espécie de uma abertura com uma rede para ventilação. Ele tira a rede e aí eu percebo porque é que ele não queria dizer que tinha este acesso, porque ele tinha transformado o acesso ao baluarte norte, que isto dava acesso ao tal baluarte, tinha transformado a primeira parte desse acesso na sua adega privada, com as bilhas do azeite, com os garrafões do vinho, com as chouriças penduradas, e portanto, o que é que ele não queria? Que o viessem chatear a pedir coisas. Claro. E eu saltei lá para dentro. E toda a gente dizia, mas não vá, porque isso é uma porcaria, está cheio de teias de aranha. E estava, tinha umas teias de aranha brutais. Mas ninguém me parava ali, quer dizer, agora queria mesmo ver. E lá fui, e de facto, percebe-se a existência desses tais baluartes que o Pereira Lourenço já tinha desenhado e que eu na altura não sabia. Portanto, a minha emoção ainda foi maior, porque eu achei que aquilo nunca tinha sido aberto, um pouco mais, ou que estaria à fechada há mais de 100 anos. Tive um pormenor muito curioso, que é uma molineta manual, que é uma mó manual para moer o grão, que está encastrada numa das paredes, ainda tinha a farinha em cima. Fantástico. Portanto, aquilo foi uma coisa muito mágica. Sim. A partir daí, o comandante Ferreira Gouveia estava entusiasmadíssimo, já me deu autorização para abrir este lado. Já pôde esburacar a fortificação toda? Exatamente. Não, só deu para entrar aqui, abrimos isto passado um tempo, isto tinha a terra até quase acima, este sítio onde nós estamos tinha, porque as obras todas da fortaleza tiraram com a terra cá para dentro. Aqui. Devo dizer que quem tirou a balde, esta terra toda em condições completamente alucinadas, eu, obviamente, porque cá estava, mas os meus alunos da Escola de Alvide, miúdos do 8º e do 9º ano, que toda a gente considerava os meninos maus da escola, aqueles que faziam mais barulho, mais confusão, que davam imensos problemas e conselhos disciplinares, que foram impecáveis, fantásticos, trabalharam aqui, que deram o litro, como costuma dizer, e que trabalharam em condições, como digo, muito duras. Mas faltava o baluarte sul. E esse baluarte eles não me deixaram esburacar a parede, onde eu presumia que podia haver uma porta. Por uma razão, porque aquilo dava para o que eles chamavam a Casa das Batatas, e a Casa das Batatas tinha sido toda arranjadinha e estava com as paredes pintadinhas e uma barrinha de madeira à volta e, portanto, nem pensar. Então, em alternativa, eu pedi autorização para levantar um respirador, porque na parte de cima da fortaleza nós encontramos as pedras que marcam o sítio que faziam a circulação do ar. Pedi autorização, deram, levantou-se a pedra e aí é que é o primeiro frisson.
Porque quando vimos que era um buraco enorme, que havia portas para baixo, o problema é que teve que se meter uma corda para medir a altura e era mais ou menos 18 metros de altura. Não havia escadas. Na altura ninguém fazia rapel. Então, andámos a pedinchar escadas emprestadas. Eram 3 escadas daquelas de metal, atadas com cordas, que gingavam todas. É uma coisa assustadora. Entretanto, eu vim com um grande amigo meu e fotógrafo, que foi quem fez o primeiro levantamento fotográfico, que é o Giorgio Bordino, um italiano que vive cá há uma quantidade de anos. Ele desceu primeiro e só me disse: eu vou agarrar as escadas e tu não olhes para baixo. Entretanto, o sargento Pires dizia: olha, meta uma corda à cintura, mas tranque-a bem, porque se a escada se parte, você fica partindo ao meio. Mas pronto, mas assim foi, desceu-se. Depois descobrimos que havia uma outra abertura mais perto e, portanto, era mais fácil fazer essa passagem. E abriu-se logo nesse dia, portanto, já saí por uma coisa bastante mais fácil, o que foi ótimo, porque eu pouco tempo depois estava cá com esses tais alunos a fazer a limpeza daquele baluarte, que era de facto o mais antigo, aquele que estava fechado há mais anos. Pois, estava selado e, portanto... Estava completamente selado. Aquilo que nós encontramos sempre é século XVIII para trás, XIX, algumas coisas poucas, e como o João também sabe, é lá que a gente encontra um esqueleto. Esse esqueleto era uma das perguntas que lhe queria fazer, Exatamente. Mas, portanto, deixo-a continuar a falar. Completamente aquilo foi essa primeira campanha de escavações, que é em 86, com os ditos alunos da Alvide. Eles traziam sempre um rádio, que estava em altos gritos, como é óbvio, é normal entre a miudagem, e eu ouvi-os sempre na conversa, na gritaria, e há um dia, aí estavam sempre naquela, vamos encontrar esqueletos, vamos encontrar, aqui não há esqueletos, isto é uma fortificação, os esqueletos metem-se nos cemitérios, não é? Aqui, doutora, está aqui um osso, não, isso é um osso de vaca, um osso de porco, enfim, o que seja, porque obviamente todo este espaço foi usado ao longo do tempo como lixeira, e portanto havia muito osso, muitas conchas, muitos ossos, etc. Mas há um momento em que de repente fez silêncio aqui dentro. Só se ouvia o rádio. E eu pensei assim, que estranho, mas estão tão caladinhos. E aparece-me o João, nós chamávamos-lhe o João Matacão, porque era um fortalhaço, e ele diz-me assim, estão ali uns dentes a rir. Eu, João, agora estão os dentes a rir. Doutora, estão ali os dentes a rir. E eu chego lá e era mesmo. Eu disse, é lá, temos aqui o que é isto? Aquilo estava em desnível e encostado a uma parede que tinha uma abertura. E eu disse, olha, antes, como eu não tinha praticamente material para fazer uma coisa mais certa naquele sítio, resolvi, no tal desnível que tinha umas pedras, tirar as pedras para tentar perceber o que é que níveis é que poderia haver ali, porque se via, aquilo fazia uma coisa, e ao tirar uma das pedras, isso aí é que foi mesmo tipo Indiana Jones, saiu assim um braço, ossos, obviamente, e metade de um externo, os ossos todos no colo, lá. Devo dizer que os rapazes viraram-se todos. As meninas ficaram. As meninas choravam de emoção, mas ficaram. E eu quero só se prova que são um sexo contar forte, uma coisa absolutamente notável. Porque, pronto, percebeu-se que estava aqui um esqueleto, tivemos depois, eu pedi ajuda a um que era diretor na altura do Museu de Beja, que estava aqui, que me veio ajudar a fazer, eu nunca tinha levantado um esqueleto e aquilo tem técnicas específicas e tivemos a fazer isso tudo, a medição, aquelas coisas todas. Mas no dia a seguir, quando eu chego à Fortaleza, já cá, a maior parte deles já cá estavam, porque entrava o sargento Pires, abria-lhes a porta, e eu fiquei absolutamente comovida, porque aqueles meninos maus, aqueles miúdos que ninguém queria saber e que achavam que eram todos uns miúdos chatíssimos, que só davam problemas e confusões e trapalhadas, tinham tido a atenção de fazer uma cruz com 2 paus e posto um ramo de flores. Eu achei aquilo maravilhoso. Disse, isto é minha gente. Verdade. E de facto, aqueles miúdos trabalharam aqui de uma forma absolutamente notável. Não recebiam nada. Sim. Recebiam a alegria de poderem participar neste processo. No fundo, era uma maneira de terem as férias entretidas. Depois, mais tarde, a Câmara pagava-lhes o almoço, se não me engano. Mas nesta fase... Algum deles seguiu a profissão de arqueólogo? Não, todos, encontro-os muitas vezes, alguns deles,
sobretudo o Miguel Lobo e o João Matacão, que eu agora neste instante não me consigo lembrar do apelido. Mas com esse nome tão bom, ficará sempre Mas assim eles só virem sabem conhecido. perfeitamente o que é que eu me estou a referir, mas havia uma série deles, há uma rapariga que trabalha na DGPC, Ok. mas a maior parte deles não seguiu. Mas foi uma experiência certamente marcante, não é? Quando a reencontram, que eu imagino que quando os seja a encontro conversa. na rua, eles falam Pois. sempre disso como Pois. sendo uma das coisas interessantes. É que todos nós temos um bocadinho de arqueólogo dentro de nós, que é descobrir e a alguma ideia coisa, do- não é? aliás, Pois, não é? Mas- Quando nós limpámos isto, houve um dia, e é assim que a gente vai chegar à conclusão que atrás de uma parede que está aqui havia mais coisas, porque há um dia que eu chego aqui e o Sargento Pires diz-me, os soldados, depois de vocês saírem, andaram lá a escovilhar e descobriram que através de um dos buracos da parede se vê um quarto para lá de trás. E é nessa altura que nós resolvemos fazer uma abertura para ver o que raio de quarto era este, porque estava completamente empardado, e é assim que se encontra o alçado poente da antiga Torre de Cascais, com a última coloração da parede Fantástico. que teve, porque ela a partir do século XVI vai ser entaipada com a Fortaleza da Luz e com dois trons, duas aberturas para a artilharia, que é uma das coisas muito interessantes desta fortificação. Só por graça, e voltando um pouco atrás, a questão do esqueleto, depois de estudado em Coimbra, na secção de Antropologia Forense, chegámos à conclusão que não era, ao contrário do que eu pensava, um homem, que eu achei que era um soldado morto numa rixa, qualquer coisa assim, mas uma mulher. Uma mulher muito jovem, com 22, 23 anos, pouco mais, e que estava ali enterrada. E isso depois leva-nos a uma, muito mais tarde, com o apoio de um que era comandante do SIAC, que eu neste instante também não me lembro do nome, isto a idade também não perdoa, a gente vai esquecer. Pereira da Costa. Exatamente, Sim. obrigada. Sim. Que me telefona e diz, você lembra-se daquilo que falou, da sua esqueleta, que apareceu, tem ideia de que época seria? E eu disse, olha, aquilo só pode ser século XIX, porque ela, junto com ela, tínhamos encontrado uns bocados de faiança dessa época. Ele diz, então acho que sei quem é. Vá procurar o processo tal, que está no arquivo militar, em que o soldado Lourenço vai se queixar de que lhe roubaram a mulher e que a mulher nunca aparece. E a mulher nunca aparece. Portanto, está descoberta a identidade desta jovem, não está, supostamente. como era mulher, ficou Sim. sempre só com o apelido de mulher do soldado Lourenço. Pois, Nunca pois. teve direito a nome, o que é uma Incrível. coisa muito triste, diga-se de Sim, passagem. sim. Mas pronto, mas entretanto estavas-me a perguntar outra Nós coisa. já nos perdemos na conversa, Não mas faz acho que mal. é suposto nestas conversas de Cascais nós Então, percorremos e a este gente labirinto perde-se. de memórias. Mas este é um labirinto, e mesmo é um labirinto do ponto de vista arquitetónico, Sim. que eu acho que as pessoas têm que conhecer a preciosidade que aqui está dentro, que é um espaço absolutamente extraordinário e que, no fundo, é como quase uma boneca russa, tem 3 fortificações, no fundo, se quiseres, aqui dentro. A Torre de Cascais, que é uma torre anterior à Torre de Belém, ela é praticamente da mesma idade, mas um bocadinho mais nova que a Torre de São Sebastião da Caparica, estudada pelo Pedro Cido, o arquiteto Pedro Cido, e anterior à Torre de Belém. E esta torre é construída talvez por 1490, entre 1488 e 98. Sim. Ela tem que ser construída por aí, mais para 98 se calhar. Enfim, não há ainda documentação mesmo certinha, mas do ponto de vista da arqueologia também é essa mais ou menos a ideia. E o que é facto é que esta torre é construída nessa época, ela vai ter obras ainda no tempo de Dom Manuel, é muito provável que ela seja ampliada, porque a arqueologia diz-nos que ela é ampliada e, portanto, ela tem que ser ampliada antes do final do século XVI, porque no final do século XVI, aliás, em 1580, quando os espanhóis chegam aqui para invadir Portugal, a Fortaleza da Luz, pelo menos as muralhas exteriores, estão construídas. E, portanto, ela fica cá dentro. E como fica encaixada entre estas muralhas da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, ela não cai com o terremoto. Sim. Ela perde, provavelmente, os telhados, alguns dos pavimentos vão cair, mas ela fica cá toda. E as escavações que se fizeram, primeiro,
ainda com os meus alunos, que foram mais limpezas do que propriamente escavações, mas ainda mesmo assim, ainda houve. E que também já com, não só com o João Cabral, que foi uma peça fundamental nesta situação, porque foi ele que me deu todo o apoio possível como diretor, se é que existia esse cargo, do Gabinete de Arqueologia da Câmara, e depois com o Severino, que também esteve quase desde o primeiro momento, não está desde o primeiro momento, mas está logo a seguir, no ano a seguir, se não me engano, que ele começa também a fazer as escavações aqui connosco, para além dessas que vão durar até mais ou menos a 1998, já há muito poucas nesta parte final, e depois a grande campanha em 2005, com um grupo de jovens arqueólogos acabados de formar, que hoje em dia tem uma empresa que é a Neoépica, e que então fez-se a grande escavação, porque foi um ano de escavações à séria, e que, no fundo, apareceram mais coisas e que se lançaram mais dúvidas e que mais nos obrigou a pensar e a discutir situações que até aí estavam um bocadinho sem se perceber. Falta ainda ver a questão do pátio e as paredes. A questão do pátio, falta o picar as paredes, elas já foram picadas. Elas chegaram as do pátio chegaram a ser picadas ainda com a estação Rádio Naval aqui. Mas no interior há algumas paredes. Algumas foi, a parte de tudo que era da torre, cá em baixo. Certo. Na casa do Castanheira, antes dele, a gente não lhe podia picar as paredes, porque ele foi o último habitante da torre, e eles saíram daqui em 2000 sei lá, 12 talvez. Depois temos o momento dessa musealização em 2014 e eu não faço ideia, estamos próximos do tempo que nos deram, já sabíamos que isto ia acontecer, Margarida. Eu só digo uma coisa, para mim foi fantástico porque eu tinha preparado um conjunto de perguntas e a Margarida respondeu-as todas sem eu ter de as fazer, portanto foi, melhor era impossível, mas há uma pergunta que eu tenho de lhe fazer. Força. Tendo em conta todos os anos que já se passaram, desde esta revelação ao público, qual é o sonho da Margarida? Eu acho que devia ser um sonho de toda a gente. Para este espaço. Não é um sonho meu, porque eu acho que eu não tenho... Eu tive a sorte de apanhar isto numa fase em que até era possível fazer o que fiz. Não é isso. Eu acho que isto tem que ser um sonho desta autarquia, desta ou da próxima, tem que ser um sonho de quem mora em Cascais, dos cascaenses, e tem que ser um sonho das pessoas que sabem o que é o património e da importância da preservação do património. Nós temos que andar sempre com os olhos para o futuro, mas conhecer o que está para trás. E este monumento, as pessoas não tenham dúvidas, é das coisas mais importantes, não é só a nível regional, é a nível nacional e internacional. Esta fortificação é uma pérola, é uma joia, se quiseres, uma coisa que terá quase que ser o ex-libris de Cascais. Verdade, porque concordo. do ponto de vista da arquitetura militar, ela está muitíssimo bem preservada, é um espaço de sonho, porque as pessoas entram aqui e ficam fascinadas. Verdade, este espaço não eu já acompanhei dezenas de visitas guiadas e as pessoas ficam fascinadas porque é um mistério, é estar de catacumba, é o andar aqui a deambular neste espaço, é as histórias associadas. Portanto, é um espaço absolutamente notável. Numa localização excepcional, no centro de Cascais. Excepcional e que tem tudo a ver com a história desta vila. É verdade. E de Portugal. E de Portugal. É verdade. Porque apanha a invasão de Portugal, ela é feita aqui, e porque apanha mais uma série de outras coisas, e portanto não é possível que isto não seja musealizado como deve ser, atenção, porque as musealizações têm que preservar o que cá está, têm que ser muito com pinças para não estragar, é uma questão quase de uma cenografia de luz dentro dos baluartes e depois as áreas que já são mais modernas e que já foram utilizadas, então usar-se como espaço expositivo. E só para fechar este ramalhete, eu cheguei a trazer cá, no tempo da Expo 98, em que eu estive muito próxima com o Bob Wilson, como sabes, o grande cenógrafo de luz, e que estava a fazer o Corvo Branco, a cenografia do Corvo Branco, eu pertencia à produção, e falei-lhe disto e mostrei-lhe uma série de coisas, e ele ficou fascinado e disse, eu adorava fazer uma cenografia de luz para aí. Fantástico. Na altura eu cheguei a propor isso, na altura era o presidente José Luís Judas, que não ligou nenhuma, diga-se passagem, aliás, na altura ele chegou-me a dizer a mim aqui
que isto ficava bem, era fazer uma espécie de um bar de piratas, e eu fiquei a olhar para ele e pensar, este homem endoideceu. O vereador da cultura, que era o José Jorge Letria, pôs as mãos à cabeça e só dizia, mas que disparate não, isto é que ser preservado como é. Portanto, há aqui coisas, isto é um património impressionante, tem que ser preservado, até porque as escavações já deram milhares e milhares de peças. Verdade. E temos peças quase inteiras. Verdade. Portanto, o que é que querem mais? Queremos, de facto, que este espaço possa ser vivido por todos, não é? É um espaço de todos, para todos. Exatamente. E eu acho que acaba por ser esta a mensagem. É isso. Abram a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, para já de uma forma temporária, se for o caso disso, mas com o objetivo de criar-se aqui um espaço museológico à série, porque ele merece esse espaço. Exato. E é um grande atrativo. Estamos sempre com o turismo na mira, e isto é uma coisa... Tanto para as nossas pessoas como para as pessoas que nos visitam, não é? Que também passam a ser nossas. Exatamente. Doutora Margarida Magalhães Ramalho, doutora pode cair, obrigado, que não faz Margarida. falta nenhuma. Exatamente. É de facto, não menti, não é? É um eu privilégio poder falar e ouvi-la, sobretudo. Eu divirto-me com isso. É porque traz isso no coração, Margarida. Trago completamente. É? Faz parte da sua vida, da sua história. Felizmente, todos os trabalhos grandes que me tenho tido são coisas que me apaixonam. Esta é uma delas. É mais um. E adorava ver isto aberto como deve ser. Então vamos fazer aqui uma força e passar esta mensagem a todos para que nos juntemos para finalmente conseguirmos. E que venham para a porta da Fortaleza no final do Passeio Maria Pia, façam aqui uma coisa, teremos a Fortaleza aberta. Nós estaremos lá os dois, também na fila da frente. E posto isto, agradeço a todos. Obrigada. E esperemos por uma próxima oportunidade e por mais conversas com a Margarida Magalhães Ramalho. Pronto, muito obrigada. Obrigado, Margarida.